Bom dia, pessoal. Essa videoaula aqui a gente vai fazer uma introdução à linguagem C, né, usando o ambiente Dev C++. A linguagem C ela é uma linguagem já bastante tradicional, né, na computação. Ela existe desde a década de 70 e essa linguagem ela foi desenvolvida para ser usada em sistema Unix, né, sobre esse computador DEC PDP-11. A linguagem, pessoal, inicialmente ela tinha o nome de BCPL, né? Aí com o tempo eles evoluíram, né, a linguagem, reduziram o nome, passou simplesmente a ser B, depois passou para C, e hoje em dia a gente tem aquilo que seria o superconjunto da linguagem C, que é a linguagem C++. Aqui nesse curso a gente vai estudar a linguagem C pura, né, porque é importante que a gente tenha essa base sólida para depois a gente vir a aprender C++ ou qualquer outra linguagem mais moderna, tá? Então só para vocês entenderem a importância da linguagem C e C++, né, o próprio sistema Unix hoje em dia é escrito em C e C++, né, então a linguagem surgiu para ser usada com esse sistema e depois eles reescreveram o sistema usando a linguagem, tá ok? Bom, todo programa em C, pessoal, ele tem uma estrutura, né, um esqueleto que você tem que obedecer ele na hora de escrever o seu programa, né? Inicialmente, você vai indicar no arquivo as diretivas para o pré-processador. A gente daqui a pouco vai ver um exemplo do que é isso, tá? Em seguida, você vai fazer a declaração das variáveis globais, também é algo que a gente vai abordar no curso, tá? Essa declaração de variáveis globais, ela é opcional, depende da forma como você está projetando o seu programa. Tá? Depois, você tem as funções que você está definindo, tá? E por fim, a função main, tá? Então, a função main, pessoal, ela é o ponto de início da execução de um programa, tá? Qualquer programa em C, sempre que ele for executado, a primeira função que vai ser buscada para a execução é a função main, tá? E a função main, para você escrever ela, você tem que obedecer também à estrutura dela, né? Então, você escreve main, abre e fecha parênteses, abre chave, né, fecha chave, e dentro dessas chaves você vai colocar a lógica da sua função main. Então, inicialmente você vai colocar a declaração das variáveis locais da sua função main, tá? E em seguida os comandos. A gente já vai ver isso tudo ilustrado através de um exemplo, tá ok? Mas esse aqui é o formato, vamos falar assim, o esqueleto padrão de um programa C qualquer, tá bom? Então sempre lembrar dessa estrutura quando for escrever o código. Bom, com relação às diretivas do pré-processador, né, eu falei para vocês que isso seria a primeira coisa, colocar no arquivo. Você tem você faz a indicação dessas diretivas por meio do parâmetro #include. Né? Esse parâmetro ele indica, né, que o seu programa quer usar uma biblioteca de funções. O que é uma biblioteca de funções? Uma biblioteca de funções nada mais é do que um pacote de funções pré-definidas que você pode utilizar no seu programa, né? Então, vocês lembram quando eu falei sobre como é que a gente faz para tirar raiz quadrada, né, para calcular potência? A gente tem que usar funções para fazer isso, porque a gente não tem esses símbolos no teclado, né? Isso não é algo que já vem por padrão. Então, alguém teve que programar, tá? E muitas dessas bibliotecas que contêm essas funções, elas já são disponibilizadas pelo próprio desenvolvedor da linguagem, né? Então, aqui na linguagem C, eu estou aqui listando algumas bibliotecas que são nativas, tá? Você só de instalar o compilador com o ambiente Dev C++, você já tem todas essas bibliotecas disponíveis, tá? Então, por exemplo, se você quer usar funções de entrada e saída, ou seja, funções para mostrar algo para o usuário ou para capturar algo do usuário da entrada padrão, né, pelo prompt. Como é que você faz? Você tem que primeiro, lá no seu arquivo, indicar que você vai usar essa biblioteca, tá? E aí você faz isso através do include stdio.h. Essa stdio.h é justamente a biblioteca que vai conter as funções. A gente vai ver elas também daqui a pouco, algumas delas. Bom, a gente também tem as funções padrões, né, da linguagem, então você
inclui você faz uso dessas funções indicando que você está incluindo essa biblioteca stdlib.h. Você tem funções matemáticas, como eu falei para vocês, né? Se quiser tirar uma raiz, calcular uma potência, você vai indicar include math.h lá no início do seu arquivo. Você tem funções para o seu programa comunicar com o sistema operacional por meio da biblioteca system.h e para poder trabalhar com texto, a biblioteca string.h. Tá? Então essas são só algumas das bibliotecas. Lembrando que você mesmo, como programador, quando está mais avançado, pode definir as suas próprias bibliotecas. Tá? Bom, então, o Dev C++, pessoal, ele é um ambiente, tá, que a gente vai usar no nosso curso para desenvolver os programas. A rigor, a gente não precisa de um ambiente de programação, que a gente chama de IDE, né, esses ambientes para você desenvolver o software. O que você precisa para programar, para você fazer um programa, na verdade é só de um bloco de notas e o compilador, tá? Mas o Dev, ele integra, além do editor de texto e o compilador, um depurador, que é uma forma de você rastrear erros, e ele automatiza algumas tarefas para a gente, né? Por exemplo, ele destaca as palavras-chave na linguagem, quando você salva o arquivo no formato da linguagem. Então, ele tem o intuito de facilitar a nossa vida. E como vocês estão começando, eu acho que é importante a gente ter esse recurso para a gente não ficar se perdendo, às vezes, em questões menores, tá? A gente quer realmente ajudar vocês a desenvolverem, né, a parte algorítmica, né? Então, detalhes técnicos, às vezes, podem acabar atrapalhando isso, ele diminui esse atrito. Bom, então, se vocês forem baixar aí na casa de vocês, está o link onde você pode pegar o ambiente Dev C++, ele é gratuito, tá? É esse aqui, tá ok? E lembrando que, embora você consiga programar para linguagem C++, a gente só vai fazer programas na linguagem C para console. O que quer dizer isso? Quer dizer que os nossos programinhas nesse curso só vão ser em modo texto, tá? Que roda lá naquela telinha preta. Ah, professor, mas muito sem graça, eu queria fazer um programa com janelinha, com animação. Calma, pessoal, é muito importante a gente desenvolver essa parte aqui em vocês primeiro, tá? De entender como as coisas funcionam lá no baixo nível, para que quando vocês venham a aprender como fazer esses programas mais sofisticados, isso não seja uma lacuna na sua formação, tá? Então vocês vão ter muito mais facilidade de trabalhar com programação para interfaces gráficas, site, aplicativos, né, tudo que é mais interativo, se vocês tiverem essa parte aqui solidificada, tá ok? Então vamos lá, você vai fazer o seu primeiro programa em C, né? Para isso você vai iniciar o seu Dev C++, depois de instalar ele aí, né? Ele fica com o íconezinho na área de trabalho. E aí, a hora que você abrir o programa, você vai em arquivo, novo, arquivo fonte, tá? Então, eu coloquei uma telinha aqui só para ilustrar isso, né? Que é a janelinha do Dev. Aí você clica em arquivo, novo, arquivo fonte. Ele vai abrir uma tela branca, tá? Com uma linha azul bem no início. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse código aqui, pessoal, para esse novo arquivo que vocês criaram dentro do Dev, tá? Exatamente do mesmo jeito que está aqui, onde for letra minúscula, coloca letra minúscula, onde for letra maiúscula, coloca letra maiúscula. Observa se está escrevendo tudo certinho, né? Muitas vezes o aluno escreve aqui Studio, né? Em vez de STDIO, e aí não funciona, tá? Então tem que escrever exatamente do mesmo jeito que está aqui. Então, pausem aí o vídeo, tá? E copiem esse código. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Se você já copiou esse código, né? Eu vou fazer aqui no meu. Eu já tenho aqui, na verdade, pronto. Vamos ver como é que esse código se comporta a hora que eu mando executar ele. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu abrir ele aqui no Dev. Tá aqui, né? Então eu fiz aí a inclusão da biblioteca stdio.h, a estrutura do main, né? E aí coloquei printf hello mundo, system pause. Então eu vou compilar esse programa, né? Como é que eu faço para compilar ele no Dev? Você pode fazer de duas formas, na verdade três. Você pode vir aqui em executar, né, e compilar, tá? Se você clicar aqui, você vai ver que
ele vai mostrar umas informações aqui embaixo, você vai aguardar um pouco, tá? E a hora que ele aparecer uma mensagem indicando que tem 0 erro, 0 warning, significa que o programa compilou. Isso aqui, ó, compilation results, erro 0, warning 0. Né? E aí ele mostra aqui onde está o arquivo compilado, né? Caminho dele. Meu computador, caminho é esse aqui, allomundo.exe, dentro dessas pastas. Outra forma de você mandar compilar é, ao invés de você clicar em executar compilar, você simplesmente apertar a tecla F9. Então você aperta F9, ele vai lá e compila o código para você. E uma outra, terceira forma, é você clicar nesse botãozinho aqui, tá? Os quadradinhos coloridos aqui, separados um do outro. Então também faz a mesma coisa. Bom, compilou o seu código, o que você vai fazer? Você vai executá-lo. Para executar o código, pessoal, deixa eu compilar aqui, pronto. Para executar o código, você pode vir executar e run, tá? Você pode apertar a tecla de atalho F10 e também pode vir aqui, tá? Então vamos lá, eu vou mandar rodar, aqui no meu caso, o Avast, tá vendo? Ele abriu uma segunda janela aqui. O antivírus, ele intercepta a execução para verificar se isso não é um vírus, mas você pode fechar isso aqui e aguardar mais um tempinho que ele vai aparecer lá funcionando na outra, né? Olha só. Ele mostra aqui a mensagem para mim, alô mundo, né? Pressione qualquer tecla para continuar. Então a gente vai entender já o que está acontecendo, mas isso aqui, tá, pessoal, é a execução do nosso primeiro programinha, tá? É a execução daquele código que vocês digitaram no dev. Uma outra forma de você executar o programa, né, que no caso é a quarta forma, seria você ir lá na pasta onde você tem o arquivo executável, né, notem que ele fica junto ali do arquivo .c, então eu tenho aqui o arquivo .c e aqui a aplicação, e mandar executar ele, tá? Então, você vai, aqui no caso eu cliquei com o botão direito, mas 2 cliques resolve, né? Você dá 2 cliques ele vai executar. Então, só aguardar um pouquinho, pronto, né, executou. Então vamos voltar lá para os slides para entender, né, o que está acontecendo. Esse é um programa muito simples, pessoal. Notem que aqui eu coloquei a biblioteca stdio.h porque eu preciso mostrar uma informação para o usuário, que é justamente essa mensagem Alô Mundo. E para eu mostrar essa mensagem para o usuário, eu usei, né, a função printf, que é parte dessa biblioteca. Tá? Então, por eu usar ela, eu tenho que indicar que eu tenho... por eu usar o printf, eu tenho que indicar que eu tenho a biblioteca da onde ela está vindo. Tá? E esse comando system pause aqui é o seguinte, toda vez que você coloca esse comando no seu código, ele para a execução naquele ponto. Né? Na hora que a execução chega ali, né, ela para. Vocês estão vendo que ele é o último comando antes de fechar a chave aqui do main. Né? Então, o fechamento de chave do main, ele é justamente o ponto em que seu programa vai se encerrar. E antes dele encerrar, eu dei esse comando system pause. Por quê? Para ele travar a execução e você conseguir observar o resultado desse programa. Ele é um programa muito simples, muito rápido, a única coisa que ele faz é mostrar uma mensagem. E se eu não colocasse esse system pause, né, se eu removesse ele e mandasse compilar e executar, na hora que eu executasse o código, ele iria simplesmente piscar o prompt na tela e sumir depois. Né? Ou seja, ele ia mostrar a mensagem, só que logo em seguida ele encerra o programa, encerrou o programa, o prompt fecha. Tá? Isso se você mandar executar o programa dando 2 cliques nele aqui, né, como eu fiz da última forma. Se você mandar executar pelo próprio dev, pessoal, né, usando o F10, run, mesmo tirando o system pause, ele não vai ter esse problema, né, de piscar e sumir. Por quê? Quando você manda executar pelo dev, quem faz o controle da chamada é o dev, tá? Então, para você encerrar o programa, você teria que encerrar o dev também. Só que a gente tem que pensar que quando a gente faz o programa, né, ele é feito geralmente para outras pessoas usarem. As pessoas não vão ter um ambiente de programação, elas não vão ter seu código-fonte, elas vão ter só o arquivo executável. Tá? Então, o que aconteceria? Ela teria só a opção de dar 2 cliques e mandar executar, e aquilo ali ia piscar e sumir, ela não ia observar o resultado. Então eu sempre ponho o system pause no final, tá? Para poder segurar a execução. Bom, então, algumas coisas que a gente tem que lembrar quando a gente for fazer aqui, né, o nosso programinha. Primeiro, salvar o programa, né, eu dei um nome aqui para ele,
fictício exemplo.c, mas você pode colocar qualquer nome que você quiser, tá? Mas é muito importante na hora de salvar, né, embaixo lá de onde você coloca o nome, na escolha do tipo de arquivo, você escolher o formato .c, porque se você colocar cpp, ele vai salvar no formato C++ e aí não vai dar certo, tá ok? Bom, aí sobre os comandos de atalho aqui, já falei isso para vocês, tá? Se tiver algum erro de sintaxe, ou seja, algum erro na escrita do código, né, vai aparecer uma ou mais mensagens no rodapé da janela. Então, lembra quando compilou, que eu mostrei para vocês lá, erro 0, ordem 0? Naquele lugar vai aparecer um erro, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que corrigir o programa para depois salvar, compilar ele de novo e ver se aquela mensagem some, tá? Dicas, pessoal, sempre lembrar de terminar os comandos com ponto e vírgula, né? Vocês viram que o printf e o systempause, né, os dois têm ponto e vírgula no final, porque isso aqui é o marcador de final de linha para o compilador, tá? O compilador, lembra, ele é um programa que converte o seu código-fonte para código binário, e ele não é, ele é um programa, como se diz, burro, né? Ele faz o que a gente programou ele para fazer. Então, a nossa forma de identificar, né, separar um comando do outro, é justamente por meio da análise visual. E a gente consegue distinguir isso muito facilmente. Mas para o compilador, ele faz uma análise pura do texto. Então, para ele, o que importa é saber aonde que você realmente está marcando o final do comando. Tá? Então, ponto e vírgula é a forma como foi convencionado, né, de você indicar isso na linguagem C. Esse espaço aqui, algumas pessoas me perguntam, professor, tem problema? Não, tá, pessoal? Vocês podem colocar um comando logo depois do outro. Poderia até colocar o systempause na frente desse printf aqui, obviamente ele tendo o ponto e vírgula, né, para marcar o final de cada comando, também compilaria sem problemas. Agora, não é uma boa prática você colocar um comando na frente do outro, tá? Porque isso atrapalha o que a gente chama de legibilidade do código, né? Então, fica difícil você entender o que o código está expressando, né, se você fizer isso. Idealmente, você deveria colocar um comando por linha, tá ok? Lembrar de salvar o programa antes de compilar é importante, né? Sempre que você alterar o seu programa, né, tem que compilar de novo, salva ele. Tá? O dev faz isso automático, mas nem todo ambiente em que você estiver programando vai fazer. Então adote essa prática. Né? Alterou o programa, salva, depois compila. Outra coisa, sempre lembra de compilar o programa antes de executar. Às vezes você está ali no processo de alterar, quer ver logo o resultado, esquece de compilar. O que acontece? Ele fica executando o programa que foi compilado antes. E aí você não vê retorno daquilo que você está alterando, né? Você começa a achar que tem algum problema sério, porque você está mudando tudo que você identificou de errado e não está acontecendo nada. Mas por quê? Porque ele não está passando pelo processo de converter o seu código-fonte para o código binário. Então, é importante, tá? Assim como você tem que sempre lembrar de salvar antes de compilar, sempre compilar o programa antes de executar para que ele possa substituir o código binário antigo, correspondente ao seu programa, pelo novo, né? Correspondente à alteração que você fez. Quando ocorrer um erro de compilação, dê um duplo clique sobre a mensagem de erro para destacar o comando no programa. Então, como eu falei para vocês, né, na parte de baixo vai aparecer uma mensagem de erro. Se você der dois cliques, ele vai destacar lá no seu código aonde provavelmente está o erro do seu programa. Por que provavelmente? Porque esse processo de identificar o erro, ele é também automatizado, né? Ele é parte do compilador, como eu falei para vocês, o compilador não é algo inteligente, né? Ele faz uma análise ali realmente sintática da gramática da linguagem, né? Então, às vezes, esse erro vai acontecer num ponto, mas ele vai repercutir em outro, né, do seu código. E aí o compilador vai indicar onde ele repercute. Então, quando você der dois cliques e ele marcar a mensagem, pensa, bom, será que o erro está aqui? Se não tiver, o que pode ter alterado, né, o meu programa para ele dar esse erro aqui, para ele indicar esse erro aqui? Pode ser alguma coisa para trás que você fez de errado, e aí você tem que ir lá e ajustar. Tá? Uma coisa também, né, sempre verificar a linha anterior se não está faltando ponto e vírgula, porque geralmente esse é um erro que repercute em outro lugar. Você esquece o ponto e vírgula numa linha, só que aí o erro aparece na linha de baixo. Ele entende que se não tem um ponto e vírgula, logo o comando de baixo é parte do de cima e, portanto, eu tenho que marcar no final. Né? Então, você tem que observar isso. Né? É um erro muito pequeno, um detalhe muito simples,
E às vezes a gente está tão preso na lógica do programa que a gente não lembra de olhar isso. Então, prestem atenção. Outra coisa, pessoal, né? Lembrem de usar comentários, tá? Como eu falei para vocês, comentário é muito importante para ajudar a gente a relembrar o que a gente fez e para comunicar a nossa intenção do código com os nossos colegas desenvolvedores que vão ter acesso ao nosso código. Então é importante vocês sempre puderem colocar um comentário lá indicando, tá? Principalmente nas partes mais complicadas do seu código, o que é que aquilo ali está expressando. Então eu coloquei uma pequena charge aqui, né, para mostrar como que funciona, né, essa questão de você ficar empolgado, né, com a compilação. No início, quando você está começando a programar, né, compila de primeira, você já fica feliz, né, e acha, nossa, eu não acredito que já funcionou de primeira. Né. E aí, à medida que você vai ficando mais experiente, os problemas vão ficando mais complicados, você vai vendo que nem sempre compilar de primeira quer dizer boa coisa. Na verdade, às vezes esse é um mau sinal, né? Às vezes a coisa foi fácil demais para ser verdade e aí você fica até duvidando. Então, essas coisas eu já adianto para vocês, tá? Que vai acontecer, acontece com todo mundo que está aprendendo a programar. Outra coisa, né? Sempre suspeitar do código, né? Se ele não funciona, por quê? E se ele funciona, por quê? Né? Às vezes ele funciona e você nem sabe por que ele funcionou, porque você está ali programando, fez um negócio que você nem botou muita fé que ia funcionar e de repente o negócio compilou e executou. Pode ser que ele está dando certo para um caso específico, né, no teste da execução do seu programa, mas pode ser que se você testar outras opções ele vai dar errado. Então fiquem atentos, tá, pessoal? Sempre que você for testar seu código, testa ele de todas as formas que você conseguir imaginar, tá? Não só o caso, vamos falar assim, felizes para sempre, né? Tem que testar os casos em que as coisas não dão certo. Então aqui eu estou só mostrando, né, o template do primeiro programa, eu já expliquei isso para vocês sobre o System Pause. Né? E aí, pessoal, a gente vai ver agora como é que funciona a declaração de variáveis, né, na linguagem C. Então, variável, como eu expliquei para vocês na aula passada, ela é como se fosse uma caixinha, né, onde você guarda informação para que essa informação seja utilizada ao longo do seu programa. Né? E na linguagem C, você tem que, para declarar uma variável, ou seja, para criar ela na memória na hora da execução e poder o seu programa utilizar aquela variável, você tem que respeitar aquelas regras de formação de identificador, que eu também comentei com vocês em aula passada. Né? Então, lembrar, né, que só pode conter letra e número e o símbolo underline, né? Não pode ser nome composto, com espaço, tá? Não pode ter símbolo especial, não pode começar com o primeiro caractere sendo um número, tá? Além disso, na linguagem C, o seu identificador pode ter no máximo 32 caracteres, não deve ter mais que isso, mas 32 é um exagero, tá? Você não deveria nem chegar a isso. Os identificadores têm que ser nomes curtos, porque toda vez que você for usar a variável, você vai precisar de reescrever aquele identificador. Se você der um nome muito extenso, vai ficar difícil, né, da pessoa, tanto de você programar, quanto para outras pessoas lerem seu código. Então, nomes mais curtos, tá? Com relação aos tipos simples, né, a gente tem na linguagem C o tipo int, o tipo float, o tipo double e o tipo char. Né? Então, int corresponde ao nosso inteiro na matemática, float double corresponde ao tipo real e char ao caractere. Né? Qual que é a diferença do float com double? O float tem uma precisão menor nas casas decimais e o double maior. Tá? Então, se você precisa de um cálculo científico com muitas casas decimais, você vai usar o double. Se não, usa o float. Por quê? Porque você pode falar assim, professor, mas então eu vou usar sempre o double, porque ele tem sempre precisão maior, né? Para que ficar complicando? A questão é que como o double tem mais precisão em casas decimais, né? Ele comporta mais casas decimais do que o float, ele também acaba consumindo mais memória. Toda vez que você declara uma variável double, ela toma mais bytes do que uma variável float. Então, assim, se você está trabalhando em um contexto em que a plataforma-alvo tem pouca memória, né, disponível, memória RAM, você não deveria ficar abusando do uso de variável double se você pode usar do float, tá? Você deveria sempre estar preocupado ali em economizar a memória.
computadores pessoais como esses nossos aqui, isso aqui não é questão tão problemática, mas se você vai trabalhar com sistemas embarcados, tá, geralmente limitação de memória é uma questão mais sensível que você tem que tratar. Bom, aí pessoal, vocês estão vendo que está faltando um tipo aqui, né, que é o quê? O tipo lógico, né, que representa condições duais, verdadeiro ou falso, né, ligado, desligado. O que acontece? Na linguagem C, a gente não tem um tipo próprio para indicar isso. Como é que isso é feito? Né? Você indica o falso através do valor inteiro 0 e o verdadeiro por meio de qualquer valor int que não seja 0. Por padrão, a gente adota o 1, tá? Então, se você precisa expressar falso em alguma condição, você vai expressar isso através do 0. Se você precisa expressar verdadeiro, através do valor 1, tá? E aí aqui eu tenho alguns exemplos de declarações, né, de variáveis. Então, se eu vou criar essas variáveis no meu código, como é que eu vou fazer elas? Desse jeito aqui. Né? Nesse primeiro caso, eu tenho uma variável int, o identificador dela é um n, né, e eu não tenho valor inicial definido para ela. Tá? Simplesmente criei ela na memória. Depois, eu tenho uma outra int, quantidade de valores. Tá? Também, esse aqui é o identificador, esse aqui é o tipo. Aqui eu tenho 3 variáveis do tipo float, tá? X, Y são meus valores. Eu declarei as 3 na mesma linha, tá? Novamente, é uma boa prática você fazer uma declaração somente por linha, tá? Porque isso facilita a legibilidade. Mas se você quiser, também você tem essa opção de declarar as 3 variáveis simultaneamente, do mesmo tipo, né? Então, cada uma com seu identificador, separadas por vírgula, no final eu coloco ponto e vírgula. E aqui embaixo, né, a variável sexo do tipo char. Pessoal, uma coisa importante, tá? A linguagem C diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, se você declarar int nzinho, isso é diferente de nzão. Então, se você declarou como nzinho, toda vez que você for usar essa variável, você tem que escrever ela em minúsculo. Se você escrever em maiúsculo, ele não vai entender que você está se referindo a essa variável. Ele vai pensar que é uma outra variável, tá? Toda vez que uma linguagem faz a diferenciação de maiúsculo para minúsculo, a gente chama de case sensitive, tá? Então, nem toda linguagem de programação é assim, tá? A JavaScript, por exemplo, não faz essa distinção. Você pode declarar minúsculo, usar maiúsculo, para ele vai ser a mesma coisa. Mas a linguagem C faz essa distinção, tá? Então é bom a gente prestar atenção nisso, porque se você não respeitar isso, vai dar um probleminha na hora de compilar ou da execução do código, tá? Bom, aqui, pessoal, eu tenho um mapeamento entre o que seria um programa em Portugal e um programa na linguagem C. Tá? É um programa bem simples para calcular a média de 3 valores, double, né? 3 valores reais. Então, no Portugal, né, na linguagem algorítmica, que vamos falar assim, alguns livros usam para ensinar algoritmo puro, sem se vincular a alguma linguagem, né? Como é que eu faria isso? Faria através de algo desse tipo. Né? O primeiro comando seria eu criar as variáveis N1, N2, N3 e média do tipo real. Então eu indicaria o tipo, 2 pontos, e aqui daria nome para elas. Já no programa C, correspondente, eu teria que montar a estrutura do meu programa, né, no meu programa C, e aí dentro dessa estrutura, né, notem que eu já até coloquei o C sem pausa aqui no final, eu faço a declaração das variáveis, né, indicando aqui o tipo double, que foi o tipo que eu escolhi para representar o real. Poderia ser float? Poderia, tá? Sem problema. Então, eu declarei aqui N1, N2, N3, média, e notem que eu coloquei o ponto e vírgula aqui no final, que no caso do Portugal não tinha. Então, esse seria, vamos falar assim, o primeiro comando, né, para a gente fazer um programa que calculasse a média de 3 valores. Mas só isso não resolve, a gente precisa de outros comandos, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver como seriam esses outros comandos. Primeira coisa, a gente tem que saber como é que a gente faz a atribuição na linguagem, né? Então, na linguagem C, pessoal, para eu colocar um valor dentro de uma variável, ou seja, para eu fazer uma atribuição de valor, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o símbolo de igual, tá? Para indicar que o valor da direita está sendo colocado na variável da esquerda, né? E aí eu até comentei isso também em aulas passadas, toda vez que eu tiver algo desse tipo, uma atribuição, né, eu nunca vou ler x igual a 4. Tá? Eu vou sempre ler isso como x recebe 4. Por quê? Porque isso aqui ajuda a gente a internalizar melhor o conceito de uma atribuição. Né? Quando você faz uma atribuição, é o valor 4 que está sendo jogado dentro da variável x. Né? Então, se você fosse representar isso graficamente, seria algo assim. Né? Você tem lá a variável x, uma caixinha, né? Um compartimento na memória, e o 4
caindo lá dentro, né? Sendo colocado lá dentro. E se você lesse x igual a 4, você poderia passar a impressão de que está comparando se x é igual a 4, né? Então, evitar essas confusões é importante, né? Parece um detalhe, mas vocês vão ver mais para frente que isso faz diferença. Então aqui eu faço algumas atribuições, né? Y recebe x, o que está acontecendo aqui? O valor de x está sendo jogado dentro da variável y, tá? O inverso acontece? Não, tá? Então o valor de y não está sendo jogado em x, é somente o valor de x que está sendo jogado na variável y, tá? Então y e x seriam duas variáveis, imagina que o x está aqui com o valor 4 e o y tivesse sem nada, né? Se eu faço esse comando no meu programa, o que vai acontecer é que a caixinha do y vai passar a ter o valor 4 dentro dela, né? Aqui embaixo, y recebe y mais 4. O que eu estou expressando? Eu estou indicando que a variável y recebe o valor de y mais 4, ou seja, ela recebe o próprio valor dela com 4, entendeu? Então, se o y é 4 já, né, ele passa a ser quanto? 8. Né? Ele mantém o valor que ele tem mais esses 4 aqui. Aqui, valor recebe 2.5. Né? Eu estou jogando o valor real 2.5 dentro dessa variável valor que, aqui no caso, pessoal, eu não estou declarando as variáveis. Né? Eu estou assumindo que elas já foram declaradas antes. Tá? Eu estou simplesmente fazendo a atribuição. Então, imagino que essa variável valor foi declarada como float ou double, já que o valor que está sendo atribuído nela é desse tipo, né, real. E aqui no caso, sexo recebe caractere F, né, então imagino também que ela foi declarada como char. Bom, quando a gente faz atribuição de valor, pessoal, é importante a gente perceber o seguinte, né? Se tinha alguma coisa dentro daquela variável, aquele valor que estava lá, ele é sobrescrito por esse novo valor que está sendo atribuído. Então, se, por exemplo, a variável sexo, né, imagina a caixinha lá da variável sexo, né, com um valor m dentro dela. Então, se você faz sexo recebe f, aquele m, né, ele é sobrescrito pelo f, tá? Porque a variável nunca assume mais de um valor simultaneamente, tá? A variável só assume um valor por vez, beleza? Isso é importante vocês lembrarem também. Outra coisa importante é que uma variável declarada de um tipo, ela nunca vai assumir o valor de outro tipo. Então, se você declara, por exemplo, valor como float, tá? Você não pode colocar aqui dentro um valor int, ou vice-versa. Se você declara x como int, você não pode colocar aqui dentro um valor float, tá? Isso não vai funcionar, tá bem? Bom, e aí, a gente precisa estudar, né, os comandos de entrada e saída, e um comando de entrada que a gente tem na linguagem C é o comando scanf, um dos comandos de entrada. Né? O que é um comando de entrada? É justamente um comando, uma função que você vai usar da linguagem para poder capturar valores que o usuário digitar no teclado. Tá? Então, é natural que um programa, para que ele execute, né, de forma satisfatória, ele tenha que interagir com o usuário, receber dados do usuário. E como que você faz isso naquela telinha preta, né, no prompt? Usando o comando scanf. Então, o comando scanf é uma das formas de você fazer isso no prompt. Tá? Bom, o comando scanf, pessoal, vamos entender a sintaxe dele primeiro. Né? Como é que ele é escrito? Você vai colocar, né, primeiro, lá no seu arquivo você tem que ter a biblioteca stdio.h declarada. E aí você vai no ponto do seu programa em que você quer capturar o valor do usuário, você vai colocar scanf, certo? Então coloca scanf, abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses você tem duas partes, a parte das aspas e a parte fora das aspas. A parte das aspas é onde você vai indicar os formatos, tá, de valores que vão ser capturados do usuário, vão ser lidos a partir do teclado pelo seu programa. Esses formatos a gente indica ele por meio de marcadores, tá? Marcadores de tipo, que a gente chama. E esses marcadores de tipo, a gente tem aqui os códigos, né, para usar eles. Então, porcentagem D é o marcador de int, tá? De inteiro. Porcentagem F é o marcador de float. Porcentagem LF é o marcador de double, tá? LF vem de long float, ou seja, é um float grandão, por isso que ele
tem esse código, tá? E porcentagem S, no caso, para char, tá? O que você vai fazer? Você vai, imagina que aqui eu tenho um exemplozinho para a gente ilustrar como é que seria o uso do scanf. Imagina que eu declarei lá 3 variáveis no meu programa, variável i, j, 3 não, 4. A variável i e j do tipo int, variável x do tipo float e variável c do tipo char. Bom, se eu quiser capturar do usuário um valor inteiro e guardar esse valor inteiro na variável i, como é que eu vou fazer isso? Vou escrever scanf, dentro da parte das aspas eu vou colocar um marcador de inteiro, e fora da parte das aspas eu vou colocar a variável inteira que vai armazenar aquele valor, tá? É importante notar uma coisa aqui, pessoal. Toda vez que você colocar uma variável no scanf, ela tem que ser precedida de e-comercial. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, o porquê desse e-comercial, porque a gente precisa estudar algumas coisas mais para frente, tá? Sobre ponteiros, e eu acho mais apropriado a gente falar sobre isso lá. Aí sim vocês vão entender o porquê desse e-comercial. Tá? Mas por enquanto só memorizem isso. Se eu estou usando scanf, eu tenho que colocar a variável e a variável tem que ser precedida pelo e-comercial. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou capturando somente um valor do usuário, né? E esse valor eu estou indicando que ele é inteiro e ele vai ser guardado dentro da variável i. Então, na hora da execução, chegou no comando scanf no seu código, o que vai acontecer? Lá na telinha preta, o cursor vai ficar piscando, aguardando o usuário entrar com a informação. Tá? E aí, no caso, ele tem que entrar com inteiro para que o scanf funcione certinho. Tá? Aqui embaixo eu tenho o scanf com 2 marcadores, então seria o caso de eu estar lendo 2 valores, né? Um inteiro e um float. Então por isso eu usei o marcador porcentagem D e porcentagem F. Notem que eu coloquei um espaço entre eles, tá? Esse espaço é necessário porque a hora que o usuário for digitar, ele vai ter que também dar um espaço entre um valor e o outro, né? E no caso eu estou indicando aqui que a variável que vai receber o primeiro valor, que é inteiro, vai ser a variável j, né? Notem que eu declarei ela como tipo inteiro, e a segunda variável que vai receber o valor float é a variável x, né? Então notem, ambas precedidas de e-comercial. Nesse caso aqui, fora das aspas, eu tenho que colocar vírgula para separar as variáveis, tá? Dentro das aspas não, é só espaço mesmo, porque na hora que o usuário for digitar ele vai dar espaço, tá ok? Entre um valor e o outro. E aqui um terceiro comando scanf, seria aqui no caso para eu ler um char, né, um caractere. Então, porcentagem S, e eu estou indicando que a variável C é que vai armazenar esse caractere. Esse scanf aqui de cima, pessoal, né, ele deu a opção do usuário digitar 2 valores simultaneamente, né, e como é que ele faria isso? Né? Vamos imaginar a prática. Tem a telinha preta, mas nesse ponto da execução lá do seu programa, vai ficar piscando o cursor, ele vai ter que digitar o primeiro valor, espaço, o segundo valor e apertar Enter. Mas você pode, obviamente, fazer quebrado, tá? Você poderia fazer primeiro para ele receber o inteiro, apertar Enter, e depois fazer para ele receber o float, tá? E aí ele apertar Enter. O que ele teria que fazer? O que você teria que fazer para o programa comportar desse jeito? Você teria que fazer 2 scanfs aqui, ao invés de um só. Tá? Então estou mostrando que dá para você fazer o scanf com múltiplos valores sendo recebidos ou somente um por vez, tá bom? Então, continuando aquele exemplo nosso do correspondente entre Portugal e linguagem C, né? Como é que seria para eu indicar que o usuário precisa fornecer os valores para N1, N2, N3? Eu ia ter um comando lá do tipo ler ou leia N1, N2, N3. No meu programa em C eu teria scanf, porcentagem LF, porcentagem LF, porcentagem LF, dentro das aspas, né, cada um separado por espaço, e fora das aspas as variáveis N1, N2, N3 precedidas de e-comercial. Né? O comando scanf também termina com ponto e vírgula. Se eu quero... Bom, aqui só fazendo um parênteses, né? Eu tenho aqui os operadores matemáticos da linguagem C, então é bem tranquilo, né? O operador de mais é para fazer a soma, o menos para subtração, asterisco multiplicação, barrinha aqui para divisão, porcentagem para eu pegar o resto da divisão inteira, né? Então seria, por exemplo, se eu tenho aqui 5 e 2, né, dentro das variáveis x e y,
né? O resultado disso aqui seria 1, né? Seria o resto da divisão inteira de 5 por 2. O operador mais é para eu fazer o incremento de 1, tá? na variável, aqui no caso x, né? E o operador menos para eu fazer o decremento de 1. O que significa isso? Significa que se a variável x tem, por exemplo, o valor 6 dentro dela e eu faço x esse valor passa a ser uma unidade maior, ou seja, 7. Se ele tem, por exemplo, o valor 10 dentro dele, eu faço x menos, ele passa a ser uma unidade menor, ou seja, 9. Tá? Esses operadores, eles existem, esse menos, só para facilitar a vida da gente mesmo, porque vocês vão ver à medida que a gente for avançando no curso, que é muito comum a gente fazer operações de incremento de 1 e decremento de 1 na linguagem. Então, por isso eles desenvolveram um operador só para fazer essa operação, tá? Mas você pode escrever da forma mais simples, né? X recebe x mais 1, ou x recebe x menos 1, que são correspondentes, respectivamente, a x e x menos. Então, continuando o nosso programinha, né, pessoal? Se eu fosse fazer o cálculo da média na minha versão Portugal, seria média recebe N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. No caso do programa em C, eu faço média receber N1 mais N2 mais N3 dividido por 3, certo? Ok. Aqui eu tenho outro comando, né, que seria um comando de saída, né, que é o comando printf. A gente já usou ele lá no nosso primeiro programinha de exemplo, né? E a gente viu que ele tem a função de exibir uma mensagem para o usuário. Mas, além de mostrar uma mensagem literal, ou seja, uma mensagem do jeitinho que eu escrevi lá no meu código, né, como Alô Mundo, eu posso usar o printf para mostrar também valores de variáveis, tá? Então, vamos entender aqui a sintaxe do printf para depois ver o uso, né? O printf, você vai escrever a palavra printf dentro dos parênteses, e ele tem duas partes, a parte com aspas e a parte sem aspas, né, separada aqui as variáveis por vírgula. Então, dentro das aspas, novamente, você vai indicar os formatos, nesse caso, os formatos que vão ser exibidos para o usuário, tá? E também texto literal, se você quiser colocar, né, igual a gente fez com Alô Mundo. E fora das aspas, você vai colocar as variáveis que são, no caso, a origem, né, dos valores que vão ser mostrados para o usuário. Então vamos ver isso aqui aplicado somente para o caso de variável. Imagina que a gente quer mostrar uma variável pura e simples, ou mais de uma variável pura e simplesmente, para o usuário, sem ter texto literal embutido no código. Como é que seria isso? Imagine então que eu tenho aqui uma declaração de uma variável int i, com valor inicial 3. E depois tenho uma variável j, também do tipo inteiro, com valor inicial 3. Em seguida, tem uma variável x, do tipo float, com valor 1.4, e também tem uma variável char, c, do tipo char, com o valor a. Esse a aqui, pessoal, está errado, tá? Depois eu vou corrigir isso aqui, agora não vai ter jeito, não, que eu estou usando PDF, mas esse a tem que estar entre aspas simples, tá? Eu achei que eu já tivesse corrigido isso. Bom, se você fez essas declarações dessa forma e você chama o printf, né, dessa forma aqui, aspas, porcentagem de, vírgula i, o que ele vai exibir para o usuário? Ele vai exibir um valor inteiro e esse valor inteiro vai ser o valor que está na variável i. É isso que ele está indicando. Então, se o valor que está em i ali foi 3, ele vai mostrar isso para o usuário, né, 3. Aqui embaixo, o que ele vai mostrar para o usuário? Um valor inteiro, vírgula, aqui eu posso colocar vírgula sem problemas, tá? E aqui, porcentagem F. Ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar um valor inteiro para o usuário e um valor float para o usuário separado por vírgula. Qual que é a fonte desse valor inteiro e desse float? É a variável j e a variável x, certo? Então, no caso aqui, 3 e 1.4. É isso que ele vai mostrar, os valores que estão dentro dessas variáveis. Nesse terceiro caso, ele vai mostrar um valor char. Qual que é a origem desse char? É a variável c, ou seja, ele vai mostrar a letra A. Lembra que eu falei para vocês, está faltando uma aspa simples aqui, marcando que isso aqui é um caractere e não uma variável, tá bom? Os marcadores de tipo continuam os mesmos, né, que a gente usou lá no scanf, então você pode adotar eles aqui sem problema. Tá? Então, pessoal, se eu
quero continuar, né, fazendo aquele programinha meu. Eu estava na etapa de calcular a média, né, mas até o ponto de calcular a média, embora isso tivesse sido calculado e guardado dentro da variável média, né, eu não tinha ainda mostrado isso para o usuário. O usuário não está vendo o nosso código, para ele é só telinha preta, né. Então, nesse momento em que eu acabo de calcular a média, eu tenho que mostrar o valor da variável média para o meu usuário. Como é que eu faço isso? Usando o comando escrever média, no caso do Portugal, e aqui no C eu vou usar o printf, porcentagem LF e média, né? Então estou indicando, vou mostrar um valor aqui double para o meu usuário e a fonte desse valor double é a variável média, tá? Então vai depender lá do valor que tiver lá no momento, né? Isso vai depender, obviamente, do N1, N2, N3 que foi computado no momento da execução do programa. Bom, acontece, pessoal, que do jeito que esse programa aqui tá, ele não está muito, vamos falar assim, inteligível para o usuário. Porque vamos imaginar como é que isso aqui está funcionando. Eu declarei, né, as variáveis N1, N2, N3 e média, e logo em seguida eu capturei esses valores do usuário, mas o usuário não está vendo o nosso código, ele não sabe o que está acontecendo. Então, imagina, abre a telinha preta, declaração de variável, ele não está vendo. Né? Isso aí é coisa do nosso código. Né? Então, esse double N1, N2, N3 e média, para ele, não existe. Aí, de repente, começa a piscar o cursor para ele, esperando ele digitar o N1, N2, N3. Mas não tem nenhuma informação para ele do que ele tem que fazer. Então, a menos que ele conheça o nosso código, ele não vai saber operar esse programa. Né? O que eu tenho que fazer para consertar isso? Antes desse scanf, eu tenho que dar uma mensagem para o usuário instruindo ele o que fazer. Né? A gente sempre tem que ter essa preocupação de instruir o usuário sobre o que ele tem que fazer no momento em que ele tiver que fazer. Né? Imagina, por exemplo, se você tivesse que cadastrar em um evento e você não tivesse lá, né, o que tem que fazer em cada caixa de texto. Como é que você ia operar isso? Não faz sentido. Agora imagina que num programa que roda dentro de uma telinha preta, né? O usuário vai ficar com medo de usar o programa e falar, mas o que está acontecendo? Então a gente tem que colocar uma mensagem antes. Como é que a gente faz para colocar uma mensagem antes do scanf? Usando o printf. Tá? Então eu vou colocar um printf lá para ele. Informe 3 valores, no caso aqui reais, né? 3 valores reais separados por espaço e aperte Enter para calcular a média. Né? A forma mais completa que você conseguir imaginar de instruir esse usuário. Tá? Bom, além disso, pessoal, então, aqui eu coloquei bem simples porque o slide estava pequeno, né? Então, eu só coloquei digite 3 notas. Poderia ter colocado separadas por espaço e aperte Enter, ficaria melhor. E aí, pessoal, uma outra coisa. Vocês viram que depois de eu calcular a média, eu estou mostrando para o usuário, né? Estava mostrando aqui a média. Mas, novamente, quando você só dá o printf com o porcentagem LF e a média, ele só vai mostrar o valor da variável média. Né? E assim, fica muito estranho, né? Imagina que o usuário acabou de digitar 3 valores, ele aperta Enter, dá o resultado lá, igual uma calculadora, né? Puro, simples, só aquele valor. Isso não fica muito amigável. A gente pode melhorar isso dando uma mensagem para ele, olha, o resultado da média é, né? E aí colocar o valor da média na frente dessa mensagem. Então, para eu fazer isso, né? Então eu coloquei aqui printf, a média é porcentagem 0.2 LF média. Aí você vai falar, professor, o que esse 0.2 está fazendo aí? Calma. Isso aqui, pessoal, ó, é opcional, tá? Eu poderia ter colocado só o porcentagem LF, fecha aspas, vírgula média, teria funcionado também. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu coloco o 0.2, ele limita o número de casas a ser mostradas para o usuário a 2 casas. Lembra que esse valor da média é um valor double, tá? Então ele tem muitas casas decimais. Às vezes eu quero computar todas, mas eu não quero exibir todas, eu só quero exibir 2. Então, a forma de eu fazer isso é colocando esse 0.2 entre o porcentagem e o LF. Poderia colocar só 3? Poderia. Porcentagem de 0.3. 4, 0.4. 1, 0.1. Tá? Você pode mostrar para o usuário quantas casas você quiser, mas tenha em mente que mesmo você fazendo isso, tá, as outras casas decimais não somem. Tá? Elas continuam lá. Ou seja, se eu desse um printf logo em seguida a esse printf aqui,
na variável média, sem usar o 0,2, mesmo eu tendo feito isso aqui anteriormente, ele ia me mostrar todas as casas decimais, tá? Então esse aqui ele só filtra na hora de mostrar para o usuário, beleza? Então agora eu tenho sim um código mais amigável, né? Inicialmente ele instrui o usuário o que ele tem que fazer, depois ele captura esses valores, calcula, no final ele dá um textinho lá mostrando, olha, a média é tanto, né? E esse tanto aqui está vindo da variável média. Bom, aí pessoal, eu tenho aqui mais alguns comandos de atribuição na linguagem, né? Então, além daquele tradicional, eu tenho o mais igual, tá? Que ele é equivalente a você. Se você, por exemplo, aplica x mais igual a y, tá? Isso equivale a você fazer x recebe x mais y. O que é isso? Ele está acumulando na variável x o valor de x mais o valor de y, beleza? X menos igual a y também faz, no caso, o decréscimo, né? Então ele faz x receber x menos y. Então vamos colocar número aqui para ficar fácil de entender isso. Imagina que a variável x inicialmente tem um valor 9, tá? E o y seja 2. Se você faz x menos igual a y, e isso aqui é equivalente a isso aqui, o que vai ficar na variável x no final das contas? Se a variável é x e o y é 2, desculpa, se a variável x é 9 e o y é 2, vai ficar x recebe 9 menos 2, ou seja, vai ficar 7. Então, x menos igual a y, nesse caso, vai dar 7 no x, entendeu? Porque ele decrementa 2 daquilo que já tinha no x. Com mais igual, é a mesma ideia, só que somando. Né? Então, se o x tinha 9 e o y 2, eu faço x mais igual a y, quanto que passa a ser o meu x? 11, né? 9 mais 2. E aí eu tenho a mesma ideia, se repetindo para o vezes igual, dividido igual, mod igual, né? Aquele do resto da divisão inteira a gente chama de mod, embora não tenha nada a ver com módulo, tá ok? Bom, e aí, pessoal, aqui eu tenho as funções matemáticas daquela biblioteca math.h, né, que eu comentei com vocês. Então, imagina que eu quero fazer uma expressão aritmética que tem algum cálculo mais complicado, né, por exemplo, exige uma raiz ou uma potência, né, então eu tenho essas funções disponíveis, tá? A função ceil, né, como é que você faz ela? Você coloca a palavra ceil e dentro dos parênteses aquilo que você quer arredondar para cima, tá? Então seria equivalente ao nosso teto, né? Se você faz ceil de 3.2, ele vira 4, tá? Cos de x, então seria você calcular o cosseno de alguma coisa, tá? Esse x aqui no caso representa uma variável e essa variável ela teria que guardar um valor em radianos, tá? Ele admite que se você vai usar a função cosseno, esse valor está sendo passado como radianos. Caso não seja em radianos, você precisa converter ele primeiro para radianos para depois usar a função cos. ESP(x) é o valor E, né, o número neperiano da matemática elevado à potência x. Fabs seria o valor absoluto de x, ou seja, eu realmente obter o módulo de x, tá ok? Floor seria o piso, né, então floor de 3.2 seria 3. Logaritmo natural, ou seja, logaritmo na base 2 de x é log x. Logaritmo decimal de x, ou seja, logaritmo na base 10 é log 10x. Se eu quero fazer um valor elevado a outro, é pol de xy, onde o x representa a base e o y a potência. Tá? Esses argumentos aqui eles têm que estar separados por vírgula. Sim seria a função seno, também em radianos. SQRT de x, a raiz quadrada de x, e tan de x seria a tangente de x, né, também em radianos. Então, para usar qualquer uma dessas funções, eu tenho que incluir a biblioteca math.h no início do meu código, tá? Você pode colocar ela acima ou abaixo lá da stdio.h, tanto faz, tá? A ordem não importa. Tem os operadores relacionais da linguagem, então o igual é para eu comparar se x é igual a y, tá? Então toda vez que eu aplicar um operador relacional, ele sempre vai me dar verdadeiro ou falso, ou seja, ele vai me dar como retorno 1 ou 0, né? Verdadeiro ou falso na linguagem C. Então se eu faço x igual a y, eu estou interessado em saber se o valor de x é igual ao valor de y. Se isso for verdade, ele vai me dar 1, se não, ele vai me dar 0. Se eu faço x exclamação igual y, eu estou verificando se x é diferente de y. Novamente, pode me dar verdadeiro ou falso. X menor ou igual a y é através do operador menor seguido de igual. X maior ou igual a y é o operador maior seguido de igual. Menor simples igual
a gente já conhece, menor, e maior também, do jeito que a gente já conhece, certo? Com relação aos operadores lógicos, né? Então eu tinha explicado para vocês a tabela verdade, tá? O E lógico, eu represento ele na linguagem C por meio desses dois E's comerciais, o OU lógico por meio dessas duas barrinhas verticais e o não lógico por meio dessa exclamação, tá? Então só relembrando a tabela verdade, se você aplica o operador E lógico, né, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Se você aplica o E lógico entre verdadeiro e falso, dá falso. Entre falso e verdadeiro, dá falso. E entre falso e falso, dá falso. Ou seja, para o E lógico, o resultado só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Na tabela verdade do OU, né, como é que funciona? Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro ou falso é verdadeiro, falso ou verdadeiro é verdadeiro e falso ou falso é falso. Ou seja, para que seja verdade na tabela verdade do OU, basta que um dos elementos seja verdadeiro, tá ok? Aí ele dá verdadeiro. Ele só dá falso se tudo for falso. E a tabela não, ela é o mais simples de todos, né? Só para você inverter o sentido. Então, não de falso é verdadeira, que eu já coloquei na forma que seria na linguagem C, né? E não de 1 é falso, é 0, né? Não de verdade é falso. Bom, pessoal, aí eu deixei para casa, tá, o exercício de calcular o peso ideal. Então, eu quero que aqueles que não fizeram esse programa façam ele, tá? Tentem fazer ele usando o que aprenderam aqui nessa videoaula, tá? Faz o programinha em C. Ele vai fazer o que, seu programa? Ele tem como dado de entrada a altura de uma pessoa, né? E ele vai ter que calcular o peso ideal com base nessa altura, tá? Então você vai seguir aquele processo, né? Quais são as variáveis ou a variável que eu vou ter que declarar no meu programa? Como que eu interajo com o usuário? O que ele vai ter que fornecer para mim? Como é que eu capturo isso? Depois que eu capturei, como é que eu calculo isso? Como é que eu mostro isso para o usuário? Certo? Então tenta fazer esse código, tá? E me mandar ele até a nossa próxima aula, tá? Mesmo que você não complete, me mande a tentativa. Bom, pessoal, e além desse exercício 1, tá, eu vou passar para vocês também, que algumas pessoas já fizeram esse exercício, o exercício, deixa eu achar aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui o que eu já passei para vocês. Eu passei também esse exercício aqui da distância, né? Então, fazer um programa que tendo como entrada dois pontos quaisquer do plano, px1y e qx2y2, imprimir a distância entre eles. E aí a fórmula da distância foi dada aqui. Então eu quero que vocês façam isso, né? Imagina como é que você faria um programa que, dados os dois pontos, né, as coordenadas de dois pontos, o seu programa calcula e mostra a distância entre esses dois pontos para o usuário, tá? Também seguindo aquela mesma estratégia. Bom, além desses dois programas, pessoal, eu vou deixar mais um programinha para vocês fazerem, tá? Para me entregarem na próxima aula, que vai ficar lá no box, tá? Eu ainda vou escolher esse programa, mas eu vou colocar ele lá com a data de hoje, tá? E aí vocês vão saber que ele é para entregar até a próxima aula. Também me mandem somente a tentativa. Uma coisa importante, pessoal, quando vocês forem mandar o código, é lembrar de colocar somente o arquivo fonte, ou seja, somente o arquivo .c, tá? Por quê? Se você tentar anexar o executável, o código binário, o seu e-mail não vai conseguir me mandar o anexo, porque ele acha que é vírus. Então é melhor você evitar problema, tira esse executável e só manda o .c, tá? O arquivo .c do seu programa. O e-mail é aquele que eu deixei lá no primeiro slide, né? tutoriaisprado@gmail.com, tá bom? E é isso, pessoal. O link, tá, do box, onde eu coloco todo o material de aula, ele tá no e-mail que eu mandei para vocês, tá? E para aqueles que vierem a entrar no curso, também estou disponibilizando esse link no e-mail que eu mandei para vocês, convidando vocês a entrarem em decorrência da existência de vagas, né, que surgiram agora nesse início do nosso semestre. Tá bem, pessoal? Então é isso. Agradeço a todos vocês. Espero que tenham gostado. Tá? E eu fico aguardando vocês na próxima aula. Até lá.